Eu sou o professor Ismar Frango e hoje vamos conhecer o tema correlação. Vamos estudar a importância das correlações no contexto da análise de dados exploratória e no contexto também da ciência de dados. Veremos que o estudo das correlações, identificar a existência ou não de correlações entre conjuntos de dados, é um ponto de extrema importância em ciência de dados. Para que possamos fazer a análise correta de um grande conjunto de dados e verificar se há realmente uma correlação ou não entre esses dados, é necessário que conheçamos o que é a correlação. Só que antes de conhecer a correlação, vamos nos fixar um pouco sobre o termo associação ou relação. Sabemos que a associação ou relação entre dois conjuntos de variáveis nos é dado por um diagrama de dispersão. Esse diagrama de dispersão ele vai mostrar a direção, a forma e a intensidade da relação que pode existir ou não entre duas variáveis quantitativas. Dizemos que existe uma relação linear quando essa relação tem o formato de uma reta. E dizemos que essa relação é forte se os pontos reais dessa distribuição estão próximos a essa reta. E dizemos que essa relação é fraca se os pontos estão espalhados em torno de uma reta. Um cuidado aqui deve ser tomado. Apenas a análise visual de um gráfico de dispersão não é suficiente para nós julgarmos uma associação como forte ou como fraca. Por exemplo, se verificamos esse primeiro gráfico aqui à esquerda, os pontos eles aparentam estar bastante espalhados. E no gráfico da direita, eles já parecem estar um pouco mais juntos. Por que será que isso acontece? Nada mais é do que a questão da escala utilizada. É o mesmo gráfico a respeito da mesma distribuição. Acontece que para o primeiro gráfico usamos uma escala no x e no segundo gráfico usamos outra escala. Então, bastante cuidado com a questão da escala. Por conta da escala, nem sempre visualmente, como eu falei, nós seremos capazes de dizer se a associação é linear ou não, é fraca ou forte. Veremos numericamente como fazer esses cálculos. Olhem a fórmula a seguir. Parece complicada, não? Mas ela é bastante simples, na verdade. Suponha que a gente tem dados sobre duas variáveis x e y para n indivíduos, certo? No nosso dataset. E queremos calcular a correlação. O que é o cálculo da correlação? Ele é bastante simples se vocês acompanharem. O que nós fazemos? Para cada um dos valores de x, nós pegamos esse valor de x e subtraímos da média de x. E dividimos por quem? Pelo desvio padrão da variável x. Isso para cada observação. Depois pegamos o valor y correspondente dessa observação e subtraímos da média dos valores y. E dividimos pelo desvio padrão dos y. Para cada observação eu faço isso para x, para y e multiplico esse valor. Esse valor multiplicado ele vai ser somado aos outros elementos observados. Ou seja, para cada observação, para cada indivíduo em nosso dataset, eu faço esse cálculo. Você pode pensar, nossa, mas que cálculo complexo. Na verdade, não é complexo. As planilhas de cálculo nos ajudam muito a fazer esse cálculo se nós quisermos fazê-lo passo a passo, como está aqui. Simplificadamente, nós podemos considerar esse cálculo como o quê? Como uma somatória. Ele nada mais é do que uma somatória em que eu somo todos os valores individuais de x, subtraio da média, divido pelo desvio padrão de x, multiplico pelo valor observado de y, menos a média de y, dividido pelo desvio padrão de y. E tudo isso dividido por n menos 1. Né? Esse é o cálculo da correlação. Se você ainda estiver achando complicado, saiba que a sua planilha de cálculo predileta tem uma função para calcular essa correlação diretamente. Mas nesse contexto é bastante importante você compreender como é que é calculada a correlação. Senão a planilha de cálculo te dá um número mágico e você não sabe como foi feito o cálculo. O cálculo é este, certo? Bom, vou dar algum exemplo bastante simples, um conjunto de exemplos. Temos aqui 6 exemplos, não é? E a ideia desses exemplos é que, inicialmente, ainda sem se prender muito aos detalhes do cálculo da correlação, para que vocês consigam ir associando a forma dos diagramas de dispersão com os valores da correlação. Temos o primeiro exemplo, que é este aqui, que está no canto superior esquerdo.
temos um gráfico de dispersão com vários pontos completamente espalhados pela área do gráfico. É um típico caso em que a correlação é igual a zero. Vejam, eu não estou falando que a correlação é igual a zero porque os pontos estão espalhados. Peguei uma distribuição cuja correlação era zero e o resultado do gráfico é esse. Eu tenho uma série de pontos espalhados, certo? Vejam no lado direito, ao lado direito dessa mesma situação, em que temos um conjunto de pontos, também bastante espalhado, mas é um caso em que eu tenho uma correlação igual a menos 0,3, certo? Vejam que a correlação sempre vai de menos 1 a 1. 1 quer dizer uma correlação perfeitamente linear positiva, menos 1 vai dizer uma correlação perfeitamente linear negativa. Essa é uma correlação de menos 0,3. Chamaremos uma correlação de menos 0,3 como uma correlação negativa, porém é uma correlação bastante fraca, porque 0,3 não aproxima esses pontos da reta. Ainda assim, eu consigo ver os pontos levemente sendo declinando à medida em que eu vou caminhando para o lado direito do eixo das abscissas, do eixo X. Mas ainda assim, a correlação não é forte o suficiente para que os pontos se aproximem da reta, certo? E aí, se vocês acompanharem os demais exemplos, aqui eu tenho uma correlação igual a meio, uma correlação positiva igual a meio. Veja que os pontos estão um pouco mais aglutinados, embora ainda estejam longe de formar uma reta. Eu tenho aqui um outro exemplo em que eu tenho uma correlação de menos 0,7. Veja que a correlação negativa já mais forte. E aí eu tenho abaixo duas correlações bem fortes. Aqui eu tenho uma correlação de 0,9 positiva. Notem como os pontos já se aproximam muito de uma reta imaginária, que chamaremos de uma reta de regressão mais à frente. E notem nesse último exemplo aqui que temos uma correlação negativa de menos 0,99. E essa é uma correlação extremamente forte, os pontos estão bastante aglutinados, muito próximos dessa reta, certo? Então essa é a relação dos valores de R, que é a nossa medida de correlação, com o formato dos gráficos de dispersão. Tem alguns exemplos reais. Mencionamos em uma outra ocasião o problema dos peixes-boi, em que vimos no eixo X, nós tínhamos um conjunto de dados relativos à quantidade de barcos registrados no estado da Flórida. E com o passar do tempo, esses barcos na verdade, estava sendo verificado um aumento no número de mortes de peixes-bois. E aí, com a análise de correlação, podemos verificar se existe alguma correlação ou não entre o número de barcos presentes licenciados no estado da Flórida e a quantidade de peixes-bois que morreram em acidentes de barco. E há uma forte relação linear positiva, um valor de 0,954, isso é muito próximo de 1. Então eu posso dizer que foram os barcos em grande número que mataram todos os peixes-bois? Ou seja, eu posso dizer que uma coisa é causa da outra? Não. O estudo da correlação não nos permite fazer afirmações sobre causa e efeito. É apenas possível dizer que existe uma correlação. Há outras ferramentas na análise de dados que nos permitem chegar a relações de causa e efeito, mas não é a correlação neste caso. A única coisa que podemos dizer é que há uma correlação muito forte entre os dois, certo? Tem um outro exemplo real que tem aqui no eixo X o número de tempestades tropicais em cada ano versus o número previsto de tempestades. Não é? Então, na prática, o que temos aqui no eixo X, nós temos as tempestades que foram previstas pelos sistemas meteorológicos e aqui no eixo Y temos as tempestades que realmente aconteceram. Vejam que o que é medir essa correlação quer dizer que nem sempre as predições de tempestades estão corretas, porque há uma relação linear moderada de 0,6, 0,609, então há uma correlação, mas ela não é tão forte em relação a esses dados, né? Tem um outro exemplo a respeito dos cortes nos membros de salamandra, que é um tipo de lagarto, né? Então, existe aqui no eixo X, né, a taxa de cura de uma perna, e no eixo
y a taxa de cura em outra perna. O que um gráfico de dispersão desse vê é se, por exemplo, se eu fizer... que as salamandras são bastante... Por que esse exemplo, né? Que as salamandras são bem conhecidas pelo poder de regeneração. Então, alguns cientistas fizeram um experimento, sem dor, de preferência, em que fizeram pequenos cortes nas pernas das salamandras e verificaram a taxa de cura por hora para os dois membros anteriores da salamandra. Viram que não há uma correlação muito grande entre os dois membros. A correlação é fraca, de 0,358. Né? Então, isso pode chegar à conclusão de que os dois membros eles não curam ao mesmo tempo. Né? Tem um exemplo aqui no mercado financeiro. Né? Tem um exemplo aqui sobre desempenho de ações. No eixo X, temos o retorno que as ações deram no ano passado na Bolsa de Nova York. E aqui no eixo Y, o quanto as ações deram de retorno esse ano. Né? E isso analisando temporalmente. Se vê que o mercado financeiro é uma coisa bastante difícil de se prever e a correlação é 0,081, extremamente fraca, ou seja, não é porque a ação foi muito bem esse ano que ano que vem vai ser boa. Né? Então, sobre a correlação, que tipo de conclusão podemos chegar? Podemos saber se a correlação é positiva, se é negativa, se ela é fraca, se ela é forte ou se ela é quase inexistente. Né? Lembre-se que na correlação não existe muita distinção, não existe nenhuma distinção, na verdade, entre o que é a variável explicativa e a variável resposta. Né? E ela não depende das unidades de medida que nós utilizamos. E a correlação sempre vai ser entre -1 e 1. Ela usa valores padronizados. Né? Para a correlação é necessário que ambas as variáveis sejam quantitativas, ou seja, não dá para pensar em correlação com variáveis categóricas. A correlação também ela não é uma medida resistente, assim como a média. Ou seja, se eu tiver muitos outliers, a correlação ela pode ser fortemente afetada. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer cálculo da correlação com outliers, ou seja, valores não categóricos, valores não representativos, na verdade. Às vezes temos que fazer cálculo com e sem esses outliers. Né? E a correlação ela não é uma descrição completa de dados de duas variáveis. É sempre necessário fornecer as médias e os desvios padrões de ambas as variáveis x e y, junto com a correlação. Né? E atenção, algo bastante importante, para o fato de que a correlação não é causalidade. Não é porque encontramos uma correlação forte entre duas variáveis que uma coisa causa a outra. Como nós já comentamos, há outras ferramentas na estatística e na análise descritiva de dados e em ciência de dados que vão nos ajudar a trabalhar relações de causa e efeito. Não é a correlação. Tem uns exemplos bastante curiosos. Né? Existe um trabalho chamado Correlações Espúrias, que traz uns exemplos divertidos. Né? Por exemplo, aqui tem dois gráficos temporais. Né? Em vermelho, nós temos o consumo de queijo mussarela per capita. E em preto, nós temos o número de doutorados em engenharia civil que foram dados nos Estados Unidos. Parece ter uma correlação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não é comer queijo mussarela que vai tornar alguém doutor ou não. Mas se você olhar exclusivamente esse gráfico temporal, vai parecer que há uma correlação. E se você pegar os dados, há uma correlação, mas não quer dizer que uma coisa causa a outra. Né? Tem outro exemplo também bastante estapafúrdio. Né? Em vermelho tem o número de pessoas por ano que se afogaram caindo numa piscina. E em preto tem o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Parece que tem uma correlação, mas tem uma correlação, mas não tem nenhuma relação de causa e efeito. Né? São exemplos bastante estapafúrdios, mas eles são propositais justamente para não cairmos na tentação de achar que se há uma correlação, então temos uma relação de causa e efeito. Não é isso. Bom, convidamos a você a verificar os exemplos no nosso material de apoio. Há uma série de detalhamentos sobre isso que nós comentamos aqui nessa videoaula e nos vemos na próxima aula. Até mais!